E no vídeo de hoje vamos falar de um ativo que é considerado por muito um ativo de risco, que é o Tigar 11, um fundo de multipropriedades e desenvolvimento. Eu tenho ele por aproximadamente 4 anos e meio e hoje eu vou passar um panorama legal para vocês de como está sendo investido nesse fundo. Todos os detalhes eu mostrarei a vocês logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro milhão de reais com 40 anos. Tigar 11, o fundo gerido pela gestora Tigar Core, um fundo que muita gente gosta, outras pessoas não, um fundo que alguns consideram um fundo de alto risco, outros consideram mais tranquilo. Né? A verdade é que ele é um fundo bem complexo. Se você for pegar um DRE para você analisar, ele tem uma complexidade muito grande. É quase impossível você analisar a DRE daquele fundo inteiro. E é um fundo que ele paga altos dividendos, já pagou no passado com uma Selic mais baixa, né, bons dividendos, e agora ele vem caindo um pouco aí por causa da pressão também na questão dos pagamentos das propriedades e pelo fato de que o setor do que ele está inserido, ele é um setor que ele é feito por ciclos, ciclos ali de 3 a 5 anos. Então, às vezes, começa uma multipropriedade aqui agora, né, e a maturação dela vai ser daqui a no mínimo 3 anos. Então, o investidor ele tem que ser um investidor muito paciente para você conseguir ali obter o máximo daquele ciclo de mercado. É tanto que a indústria em si de fundo imobiliário de 2018 para cá ela revolucionou muito. Apesar da indústria ter mais de 10, 12, 15 anos, é uma indústria muito jovem e ela está se provando. Então, às vezes, nós não podemos se ancorar em nada de que as pessoas falam, né? Porque muitas vezes a pessoa não pegou um ciclo inteiro de mercado ainda. E ainda mais com o mercado mudando cada dia que passa. Então o ideal é nós fazermos os nossos próprios filtros. Vindo aqui para o site Meus Dividendos, eu selecionei somente o ativo Tigar 11 e hoje o valor de aquisição dele que eu paguei foi R$ 20.098,54. O valor de mercado dele está 14.527. Então ele está tendo uma desvalorização de R$ 5.571,21. É muita grana, né, pessoal? Mas olha, de proventos acumulados foram R$ 7.000, R$ 7.056. É um bom dividendo, né? E aí esse mês eu recebi um total de R$ 67. Vamos olhar aqui, ó, dar uma olhadinha nele aqui na questão do preço médio. Olha só, meu preço médio nele aqui, R$ 120. É muito alto. Mas esse fundo, ele já foi negociado a muito mais. Então, ele, galera, deixa eu tentar pegar aqui do começo, se eu consigo. Esse fundo, pessoal, eu tenho ele já tem um tempinho já. Então, antigamente, desde quando a Selic era 2%, chegou a Selic a 2%, né? Então, assim, ó, dia 11/1/2021, comecei a comprar ele. Então, ou seja, tem praticamente aí, ó, 4 anos comprando, né? Preço médio, R$ 134 eu comprava, 144, 143. Então, assim, e aqui ele foi caindo, ó. Aí eu fiz grandes compras com eles, assim, comprava 10, comprava 13, 14, e era um fundo caro. 128, ó, peguei aqui a 142, ou 94, desculpa. Então peguei vários preços. O que acontece, pessoal? Então, assim, para você começar a diminuir o preço médio é muito difícil. Mas a gente foca aqui nos proventos, né? Porque afinal, ele, o dividendo, a tese do dividendo, é para gerar proventos para nós. Então, mesmo com toda essa desvalorização, chega a ser aqui, ó, R$ 120, né? 120,35 menos
86,99. R$ 33,33 de desvalorização. Rapaz, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas de dividendo, eu já recebi, né, R$ 7.000. Então, mesmo com toda essa desvalorização, a gente tem um lucro aqui, ó, de 1.485 num período de 4 anos. Então, imagina só se esse fundo ele tivesse um exemplo no meu preço justo, eu não tivesse tendo nenhum prejuízo, eu teria aí uma valorização de 35%. Mas mesmo assim, se você acredita na tese do fundo, é uma excelente oportunidade para você estar comprando ele, porque aqui, ó, ele está muito abaixo do valor patrimonial, né? Vou olhar o site Status Invest aqui, um exemplo. Ele está com PVP de 0,80. O preço do valor patrimonial dele hoje está saindo 108,35. Rapaz, o que eu acho incrível, galera, é a medição desse preço, do preço dele, do PVP. Ele é ajustado, né? Ele é ajustado e ele é marcado também, não sei se tem uma parte dele também que é marcada a mercado. Porque quando eu comprava ele aqui a cento e poucos reais, 130 e poucos, eu comprava em cima do preço justo para a época. E aí não sei o que aconteceu. Ó, você vê que antigamente, deixa eu ver se eu pego um histórico antigo, ó, pagava 1,50, ó, 1,59, então ele pagava bons proventos. Eu peguei essa época inteira aqui, ó, de bons proventos. Só que hoje ele tá com um valor já que eu aporto, já está no limite, que é os R$ 20.000. Então eu não quero comprar mais ele por enquanto. Na verdade, eu não quero comprar nenhum fundo imobiliário por enquanto. Eu quero focar naquela minha estratégia lá. Mas se porventura for o caso, né, vou precisar comprar aqui, eu compro ele. Ainda mais ele com 20% de desconto. E nós estamos assim, os fundos imobiliários eles já corrigiram bastante, né? Mas ele está num momento muito bom também. Não tá na pior, né? Porque minha carteira já chegou a desvalorizar R$ 104.000. Mas ele está num momento excelente ainda. Esses fundos eles estão num momento excelente. Então quando a Selic começar a cair, esses fundos aí eles vão subir com certeza. Só que aí chega gente que fala, a Selic está demorando para cair. O fundo imobiliário demora para cair, já tem não sei quantos anos. Beleza, galera, mas o investimento ele é para longo prazo, longuíssimo prazo. Ele não é um investimento para você comprar hoje aqui e amanhã você ter uma valorização expressiva. Espera, vai curtindo o processo. O processo foi feito para você curtir, né? E um exemplo que eu vou dar para vocês. Hoje eu tenho um patrimônio aqui de R$ 606.000, beleza. Estou curtindo o processo. Você já pensou se eu chegasse, já tem 1 milhão aqui? Eu, talvez não teria tanta graça, então. E outra coisa, eu não. Sempre a nossa vida sempre tem que estar faltando uma coisinha ali para a gente ir buscando. Então, não existe um mundo perfeito. Já pensou? Todos os meus ativos valorizados, cheguei no objetivo, fiz isso, fiz aquilo. Não sei se teria tanta graça assim. Então, assim, eu estou com a minha carteira, né? Do jeito que eu vou querer aqui, já tem um panorama que eu expliquei nos próximos vídeos, né, que é o seguinte: eu quero ter R$ 600.000 de renda fixa, que é renda fixa com um caixa. Eu quero ter um caixa de R$ 100.000 no Tesouro Selic. Não é a reserva de oportunidade, é um caixa que eu quero ter lá. E quero ter 300 mil no Renda Mais, 2065. Quero ter a minha posição que eu tenho no IPCA 2040 e 2035 tá ok para mim. E eu quero ter o IPCA 2050, que eu não tenho ele ainda. Que é aqui, ó. Aí o IPCA 2050 eu quero ter ele. Então o total dessa carteira aqui vai ter R$ 500.000. Preço de custo só tem 187 mil, então eu quero ter 500. Galera, aqui eu gosto de colocar preço de custo, eu não costumo colocar valor de mercado, né? Porque eu gosto de trabalhar mais com valor de custo, porque o preço de custo ele só aumenta se eu fizer aporte. Se eu não fizer, agora o valor de mercado é difícil você mensurar, ele fica oscilando a todo momento. Então eu gosto de trabalhar em cima desse valor.
né? Eu vou ter 500 mil aqui, mais 100 mil do Tesouro Selic. Essa aqui é a minha tranquilidade, que eu vou ficar muito de boa. A questão das ações, eu quero ter 5 ações, né? 100 mil reais, no caso, que seria 10% do meu patrimônio. As Casas Bahias, eu não quero incluir ela aqui, porque ela é como se fosse um ativo de risco, né? Um ponto interessante que eu vou falar para vocês, galera, é o seguinte, ó, tá vendo Casas Bahia aqui, ó? Você pode estar chegando, caramba, que desvalorização danada que você tem aqui. 73% é um ativo ruim. Mas você sabia que eu já tive um lucro com ele de 700 e poucos reais? Ele estava cumprindo o meu planejado, mas eu tinha ele e Magazine Luiza. E eu vendia Magazine Luiza. E eu ia esperar um pouco porque eu queria pegar uma valorização massa de 300%. Mas aí eu não sei o que eu arrumei lá também. Eu deixei, não quis. Eu peguei, vendi Magazine Luiza com lucro, esperei um pouco Via Varejo, que era Via Varejo antes, mas não deu tempo para sair não. Vou até postar um print aqui para vocês verem, ó, a valorização que eu tinha nela. Achei esse print aqui, estava vasculhando umas coisas. Mas enfim, deixa ela quietinha aqui, né? Não sei o que vai acontecer. Não me incomoda não, tá tranquilo. Então aqui eu vou ter, pessoal, ó, 5 ações, né? 5 ações. E aqui cada uma vai ter 20 mil reais. Aqui na parte de fundo imobiliário vai ter, quero ter 10 ativos com 20 mil. E é isso, a minha tese é essa. E aqui na questão do fundo imobiliário, né? Tigar 11 mesmo, para mim está num preço excelente, na qual eu compraria mais se ele não tivesse chegado nesse valor aqui, ó, de 20 mil. Então para mim é um ótimo ativo, é um ativo, né, que dá para você levar por longuíssimo prazo. Então é isso aí, galera. Se você fez compras de fundo imobiliário da quais você se arrepende e você fica com medo de vender, se você está com medo de vender, deixa ele quietinho lá e foca em outras coisas. Prioriza receber os dividendos ali, fica tranquilo, porque talvez, na minha opinião, né, seria um dos piores cenários para você vender alguma coisa é agora, porque chega uma hora, né, eu peguei uma época de 2021 em que você comprava KNRI por R$215, tá todo mundo desesperado, tava todo mundo comprando. Tinha fundos imobiliários, que é aquele fundo que eu não lembro, mas o de Macaé, que só tinha um prédio em Macaé. Não vou lembrar mais. Quem quiser lembrar, aquele fundo lá, a cotação dele estava altíssima. Altíssima, altíssima, altíssima. Então assim, se você for paciente, espera. Vai curtindo o processo. No dia que você estiver incomodado, mesmo se você estiver se corroendo por dentro, ali morrendo por dentro, você vende. Mas no caso, se você não estiver incomodando, ou estiver incomodando um pouco, fica um pouco mais cativo, segura ele mais. Para você trabalhar também sua paciência como um investidor, ou como fora também da negócio de investidor, porque esse mundo de investimento, ele te molda a você ser uma pessoa melhor lá fora. E você vai ser uma pessoa mais resiliente segurando esse ativo aqui, porque eu até brinco, né? Eu falo que é uma pessoa disciplinada, mas aí eu já vou usar outra esfera aqui. Eu falo que é uma pessoa que ela escolhe o que ela come e uma pessoa que ela escolhe o que ela bebe na vida, ela consegue qualquer coisa, né? Que é essa paciência, você consegue fazer tudo. Então no investimento é a mesma coisa. Se você consegue lidar com uma desvalorização e ficar tranquilo, você consegue lidar com outras coisas na sua vida, fora da sua vida aqui, que vai fazer você performar. Porque, pessoal, eu falo muito na questão de psicologia. Porque o que vai te enriquecer é o que está fora dos investimentos. O investimento, ele vai te potencializar. Ele tem um valor dele lá, que ele vai te ajudar sim. Mas você precisa de muita grana de fora para você conseguir. Beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Se você está gostando dos vídeos, se inscreva no canal, curte, compartilha. Vou trazer ótimos conteúdos aí nos próximos vídeos. Né? Fiquem todos com Deus. Fui!